Após mais um ciclo, chegamos ao final de 2016 e hoje em nosso programa TV Câmara Entrevista vamos relembrar um pouco sobre os temas que mais se destacaram durante o ano. Desde a crise política e econômica, impeachment e os Jogos Olímpicos, até os maiores acontecimentos no mundo, como terrorismo, guerra na Síria, eleições nos Estados Unidos e muito mais. Na companhia também dos dois convidados que nós temos aqui hoje, que fizeram parte desse ciclo de programas aqui do TV Câmara Entrevista. Estou aqui com o jornalista Fabiano Porto e o geógrafo e professor Fabrício Stipp. É a nossa retrospectiva 2016 aqui do seu TV Câmara Entrevista. Fabiano, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui para esse programa especial. Obrigado, agradeço a oportunidade de falar desse ano que foi muito agitado aí para muitas pessoas, né? É verdade. Fabrício, também é um prazer muito grande recebê-lo aqui no TV Câmara Entrevista. Obrigado, Daniel. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre um assunto que permeou aí durante o ano, aliás, tem permeado ainda até esse finalzinho de ano agora, é o assunto da questão da corrupção no Brasil, né? A importância também das manifestações populares, ou seja, parece que o Brasil descobriu ou redescobriu a questão da corrupção que tanto se falava. Como é que vocês avaliaram e avaliam esse movimento feito em prol ou contra a corrupção no país? Eu acredito que foi um movimento muito, digamos, importante, né, na formação dessa nossa nova economia, nova democracia que vai ter que surgir com essas participações populares, umas pautas vindo das ruas cada vez mais presentes, né? E a questão da, digamos, da exposição da corrupção quase epidêmica que há no país em todos os setores, né? Então, não é uma coisa nova, mas eu acho muito interessante porque pela primeira vez parece que as coisas agora estão realmente sendo reveladas e aparecendo assim o nome dos bois, digamos assim, né? E não apenas ficar naquela incógnita que sempre ficou de todo mundo saber que rouba, mas nunca chega na origem, né? Agora a gente está vendo aí essa operação aí, a Lava Jato, chegando, né, realmente aos finalmentes aí com o mundo político. Isso daí eu acho que é uma coisa muito importante, foi um marco desse ano aí, com certeza, na história do nosso país. Daniel, tem vários eventos importantes que aconteceram em diferentes momentos históricos no mundo, né? Como a Operação Mãos Limpas na própria Itália, como a questão vinculada ao Peru. E no Brasil, um dos pontos poderiam ser consideradas as jornadas de junho, né? Onde, de fato, né, os jovens estão retomando esse protagonismo, um protagonismo juvenil, que passa ali pela ocupação de secundaristas de escolas, que passa por articulação em movimentos também dentro de universidades, né, frente a algumas questões, que avança as camadas e a mobilização popular também de um fato geral, coeso. Nós não tivemos nos últimos 20 anos os grandes avanços, né, prometidos, né, e o Lula reunia condições políticas de promover isso já desde o primeiro mandato dele, como a reforma política, a tão aguardada e tão esperada reforma política. Quando nós estamos vivenciando ainda um presidencialismo de coalizão, de fato essa troca de favores, né, esse loteamento de cargos públicos por siglas partidárias, ele está em descompasso com as mobilizações. Então, de fato, uma reforma política, eu acho que é o grande desejo e o desejo dos jovens, de uma maneira geral, e do Brasil inteiro, né? O que nós tivemos foi uma mini-reforma eleitoreira, né? Uma reforma ali que tangenciou, mas muito, não cuidou da raiz do problema histórico brasileiro. Então, acho que um dos pontos de toda essa comoção, né, no Brasil foi a ausência de reformas estruturais como a política, a tributária, a agrária, a tão aguardada, né, democratização do campo. Eu acho que tudo isso foi um problema. A falta de reforma urbana também, eu acho que são alguns dos temas aí estruturais que vão desencadeando esses problemas políticos.
Como é que vocês avaliam, por exemplo, essa grande mobilização? Porque até então, né, dentro desse assunto da corrupção, daquilo que eu escuto também de vocês aqui, daquilo que se observa do cenário brasileiro, parecia que estava adormecida, né? Parece que a corrupção era uma coisa velada, onde todo mundo sabia que existia, mas não incomodava ninguém. Desde dos caras pintadas, né, não se viu uma mobilização no país como houve agora no ano de 2016. O que vocês acham que realmente mobilizou as pessoas a realmente levantar, acordar para isso? A gente sabe que diversos movimentos trabalharam para que isso acontecesse, mas para que as pessoas se enganjassem mesmo e abraçassem essa ideia e querer discutir mais a respeito sobre o tema da corrupção, sobre o tema da questão da política como um todo no país. O que vocês acham que foi o maior motivador, né, para que as pessoas realmente despertassem o interesse e também se propusessem a participar disso tudo? Eu acho que o principal fator é aquela questão histórica, né? Que a gente sabe que desde de todas as revoluções que a gente teve na história da humanidade, sempre quando se mexeu na questão da propriedade individual, na questão do dinheiro mesmo, né? Fala que quando mexe no bolso, você muda as nações, né? Então, o primeiro passo é realmente uma política econômica desalinhada com os anseios da população, e isso gera um desconforto. O desconforto, ele é, aí sim, alimentado pelo grande catalisador dessa mudança, que é o quarto poder da sociedade, que é a imprensa. A mídia teve um poder brutal nessa comoção, porque em todos os canais, em todos os locais, só se ouvia falar, né, quase como um coro de insatisfação, ampliando todo aquele sentimento. E claro que a gente tem o advento das mídias sociais, que com a ultraconectividade das pessoas, a facilidade de se arranjar encontros, de se promover debates, cada vez as pessoas mais conectadas, né? Isso facilita esses encontros e facilita a manifestação de opinião. Isso daí acaba gerando um cenário favorável de um desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz com que as pessoas tenham que chegar a novas soluções. E uma das soluções que as pessoas viram, até porque a nossa população não é politizada, não tem uma formação politizada, é o quê? Vamos para a rua, né? Vamos fazer panelaço, vamos fazer o que está a nosso alcance, né? Vou abrir a cozinha, pegar uma panela e bater na janela para manifestar a minha insatisfação. Então, todos esses movimentos juntos, eles culminaram no fim das contas, numa maturidade de toda a nação brasileira, especialmente do funcionamento do setor político. Então, há muito pouco tempo atrás, a gente sequer sabia quantos parlamentares tinha no Congresso, quantos tinha no Senado, que uma pauta entrava no Congresso, depois ia para o Senado. Hoje em dia a gente vê donas de casa, vê pessoas de todas as faixas etárias e formações dando opiniões sobre política, mesmo que sem embasamento, mesmo sem fundamento, mas dando opinião, né? Então isso eu acho muito importante, uma maturidade de toda a nação em termos políticos, né? E eu acho que esses três fatores levaram as pessoas realmente a ir para a rua e reivindicar de forma diferente. É essencial. A questão do bolso, né, nós acompanhamos em outros países também uma equação. Essa equação ela é a questão da perda de poder aquisitivo das famílias. Nós tivemos uma queda das commodities, né, que são os produtos de matéria-prima bruta, como ferro, soja, em escala mundial. Com o desaceleramento da China, principalmente, Fabiano, você teve uma queda vertiginosa dos preços mundiais. O Brasil ainda depende muito da pauta de exportação de produtos básicos, né? E com o desaquecimento da China, que é o grande termômetro aí em termos mundiais, o Brasil tem menos dinheiro circulando na economia. E as famílias passando pelo endividamento gradativo, né? Hoje, de acordo aí com as pesquisas, 81% das famílias vão dedicar a primeira, a segunda parcela, 13º para o pagamento de dívidas. Há uma questão gravíssima no Brasil. Por quê? Porque, de fato, nós passamos por um momento histórico onde você tinha uma certa abundância de recursos e esses recursos eles não foram empregados em questões estruturais. Então, se acompanhou durante anos e anos circo eleitoreiros, né? E, de fato, como você disse, um descompasso da pauta das pessoas, né? Da pauta com a pressão popular, com essa pauta, com descompasso com a classe política. Então, Daniel, eu acho que esse é um dos pontos centrais, né? E como o Fabiano disse, a questão das mídias sociais, né? Elas
tendo esse espaço muito mais influente, digamos, com o advento da globalização. Hoje temos praticamente 100 milhões de brasileiros conectados à internet. Isso, sem sombra de dúvidas, fomentou igualzinho, acredito, as revoluções na Primavera Árabe, onde nós tivemos jovens, né, buscando esse protagonismo derrubando governos de décadas e décadas. Né? Então acho que a gente acompanha isso no Brasil de certa forma, Daniel. Eu achei interessante, a gente fez essa análise realmente da questão política, da questão do comportamento, mas ainda na questão do comportamento, como é que vocês observaram agora o resultado, fazer agora uma análise da questão do comportamento? Porque a gente tivemos ali grupos, né, organizados que se manifestaram tanto nas ruas quanto nas mídias sociais, ou até mesmo na questão da própria mídia em massa, né, onde tiveram ali o espaço aberto para poder discutir, debater em diversos programas, mas também a gente teve, como vocês citaram aqui, aquelas pessoas, né, a dona de casa, do dia a dia, que passou a entender um pouco mais do procedimento. Dentro desse conjunto do conjunto da obra que nós temos durante todo esse processo, como é que vocês avaliam agora o comportamento do brasileiro, que até então o desconhecimento, isso é comprovado por pesquisa, do real valor, sentido e funcionamento do sistema político, do sistema financeiro, realmente é muito baixo. Mas diante de tudo isso que aconteceu, como é que vocês avaliam agora o comportamento e o nível do brasileiro com relação a isso? Vocês acham que deu para melhorar? Sim, eu acho que na dor, né? Na dor, mas deu, sim. Eu acho que agora a gente tem uma população mais esperta, digamos, com maior atenção em relação a toda essa pauta política, né? Porém, é claro que ainda falta muita coisa, né? Em questão da educação, que é uma coisa a longo prazo, que não se tem interesse de trabalhar no Brasil. Isso daí entra governo, sai governo, entra sigla, muda sigla, e sempre a educação vai sendo, né, aquela coisa quase que como obrigação, né? E não como um plano realmente de melhoria, né? Mas eu acho interessante observar como que começou, né? A gente teve o início das manifestações que foi tudo, né? Era tudo. O cara não gostava do cachorro que fazia cocô na frente de casa, não gostava da placa do carro, não gostava de tudo, corrupção, e foi pra rua. Era aquelas 1 milhão de reivindicações, 1 milhão de bandeiras, né? E aí depois a gente teve um direcionamento total pro anti-PT, né? Anti-PT, anti-Dilma, vamos tirar a Dilma, e aí tirou a Dilma. Daí agora a gente está indo, ao meu ver, agora a gente está chegando na onde a gente deveria chegar, que é a questão cerne, que é a corrupção quase endêmica que há em todos os sistemas, né? Eu acho que agora a gente está começando a aproximar da verdadeira pauta que a gente tem que ir para as ruas, que é contra a corrupção, a favor da investigação, a favor de você ir atrás das verdades ocultas, né? Que isso imagine, né? O Brasil se formou como colônia, dando, né, pedaços de terra enormes, né, para amigos do rei de Portugal. Então imagina, isso daí já vem lá de trás, né? Então é muito difícil mudar isso, mas eu acho que melhorou sim. O que você acha, Fabrício? Eu acho que é um caminho gradativo de amadurecimento, né? A democracia brasileira é uma das mais recentes em termos de mundo, né? Então nós temos cada vez mais amadurecendo. Eu acho que a mídia, a imprensa tendo um posicionamento. Eu acho que, em linhas gerais, o fortalecimento das instituições, tudo isso vai caminhando de forma gradativa, né? Nós tivemos esse ano o impeachment, né? A queda da presidente Dilma, né? Oriundo, aí, fruto de um movimento, uma manobra contábil, né? Onde ela emprestou dinheiro. Quando você tem um orçamento previsto, você tem que ter contingenciamento de verbas quando o orçamento não é atingido, né? Então o brasileiro, os governantes vêm aprendendo isso com a lei de responsabilidade, né, fiscal, o grande legado, e de fato nós tivemos manobras contábeis e fiscais, onde através de bancos públicos, né, procurou-se maquiar um pouco os balanços financeiros. É igual você de casa, né? A sua família tem um orçamento, tem uma receita, tem uma despesa, não dá para simplesmente ficar sempre comprometendo o orçamento, né? Numa empresa privada é a mesma questão, e na empresa pública não pode ser gerido de uma forma aí um pouco, né, uma manobra aí, tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Então nós tivemos o fatídico episódio aí da queda
da Dilma, né? Eu já aproveito para poder entrar nessa questão, na crise política, né? Da corrupção, a gente vai para a crise política, onde aconteceu a questão do impeachment e muito se falou, e ainda se fala no Brasil, a respeito do impeachment da ex-presidente Dilma, agora a ex-presidente Dilma. A grande pergunta que eu faço para você é o seguinte: todo esse movimento, né, todo esse comportamento do país, vocês acham que foi o maior motivador para que o impeachment acontecesse, ou de fato tudo aquilo que foi apresentado com relação ao que até o Fabrício acabou de ser colocado, que também foi defendido, isso tanto na Câmara quanto no Congresso, com relação às famosas pedaladas que foi tanto divulgadas pela mídia também. Na opinião de vocês, avaliando num contexto geral, não vou perguntar, houve golpe ou não houve golpe, mas dentro desse contexto, se vocês fiquem à vontade para falar também, vocês acham que o movimento popular, a grande pressão em cima dos próprios políticos, foi um fator predominante ou não? Somente os fatos expostos ali com relação de comprovações, tanto na Câmara quanto também no Senado, foi realmente o fator que predominou na questão para até chegar o impeachment da Dilma? Eu não tenho dúvidas de que foi a comoção popular e aliada com um modelo de política econômica que vai contra esse movimento de neoliberalismo que privilegia o capital privado e também uma série de erros, é lógico, né, que motivou isso. Porém, se você for observar o teor da denúncia do impeachment, é complexo de se entender, né? É praticamente um PhD jurídico, né? Aquela questão de crédito suplementar, por decreto, então abaixou a receita, tinha que fazer uma nova despesa, mas se deixasse o prazo normal ia quebrar o país, porque demora meses, ainda tinha um Cunha lá que atravancava as pautas, Então, assim, foi um conjunto de coisas que se encaixou muito perfeitamente para culminar numa questão. E tanto foi uma coisa de comoção popular que eles, pela primeira vez na história, se separou o julgamento do impeachment, porque eles perceberam ou sentiram alguma coisa aconteceu, eles viram que de repente estariam sendo injustos com a pessoa Dilma e de última hora resolveram separar, falar como se fosse, sai daqui, eu não gosto desse jeito de você governar, mas você, pessoa, eu vou preservar, porque realmente essa denúncia aqui está muito, muito contábil, muito assim, não é uma coisa como o Collor, né, que de repente se acordava e não tinha dinheiro na sua poupança, uma coisa inequívoca, né, realmente um atentado contra a economia popular. Agora, nesse caso, tanto que passou uma semana depois, né, que a Dilma saiu, foi aprovado a possibilidade de abrir crédito por decretos complementares, quase que como se fosse inocentando o que tirou. Então, assim, foi muito estranho, um movimento meio estranho, mas, de repente, eu acho que inevitável diante da proporção que tomou o país, a economia e a insatisfação popular, sabe? Eu acredito que, assim, foi muito obscuro, né? A questão de aprovação de créditos suplementares, ele tem que ser transparente, tem que ser aberto, né? No momento que você faz um giro, né, hora para pagar programas sociais e dentre outras pautas, teria que ser mais transparente, né? Então tem que ter esse diálogo, né? Mas eu acredito que a culminação desse processo como um todo não se deu apenas no governo da Dilma, né? Lógico, você teve uma peça, né, que foi o artigo 3, da questão do crime, evidentemente, aí, de responsabilidade, que foi o cerne da questão e foi a peça, praticamente, a única peça nesse sentido, né, que passou pelo Supremo Tribunal Federal, que passou pela Câmara, pelo Senado, né, completou um rito com maioria qualificada, não apenas, né, os 2/3 aí compondo esse processo, de fato, do impeachment. Então, foi tudo, os representantes do povo, os representantes do Estado, né, os senadores, enfim, tudo foi julgado e foi sendo avaliado. Mais uma vez, eu acho que se nós não avançarmos no sentido de uma reforma política, de uma reforma tributária, que é a verdadeira reforma social do Brasil, reforma agrária, dentre a reforma urbana e dentre outras reformas, eu acho que a gente vai ficar à mercê dessas conjunturas, né, associadas à perda de poder aquisitivo, associada a investigações, né? Então, a democracia, Daniel, a brasileira, vem amadurecendo, né? As pessoas vêm sentindo a sua força, o seu protagonismo. Eu acho que esse é um dos grandes legados em termos, né, positivos, né? Então, a queda do Cunha,
agora a queda o afastamento, né, do Renan. Então, acho que tudo isso vai favorecer a classe política. Eu acho que tem bastante o que ser investigado, não pode ser uma investigação seletiva. Nós, brasileiros, devemos, independente da questão política ou mesmo partidária, tem que ser uma investigação completa. Eu acho que isso é urgente, essa pauta. Eu acho que não pode ter apenas um lado ou outro, não. Tem que ser uma investigação, como foi a investigação, talvez, da Operação das Mãos Limpas na Itália, onde quebrou toda uma máfia, né? Tanto do Mezzogiorno italiano quanto da parte, né, mais norte da Itália. Eu acho que tem que ser uma investigação muito séria. Eu acho que a Lava Jato tem que continuar e deve continuar até o fim. E certamente eu acho que a população vai brigar. A população acordou, sabe do seu protagonismo, sabe do seu dever e jamais vamos admitir que se cale uma operação tão importante nas suas diferentes fases. Então acho que tem que ser aprofundado a investigação. Tem que ter transparência, tem que ser mostrado todos os fatos, os dados. Eu acho que esse tem que ser o grande legado e a população brasileira, ela está atenta e muito atenta, como o Fabiano, né, falou aqui, está muito atento. Você pode ir para qualquer bairro, conversar com qualquer pessoa, independente do seu grau de instrução, as pessoas estão atentas, né, estão preocupadas e estão, de fato, exigindo uma grande transparência. A corrupção, de fato, não é algo brasileiro, né? É algo mundial. A gente acompanha muito na Itália ainda, né, gravíssimos casos de corrupção, em outros lugares do mundo também. Não é algo do Brasil. O Brasil está amadurecendo, ainda falta muito, mas nós estamos gradativamente melhorando em um processo histórico como um todo. Maravilha, vamos a um breve intervalo, mas não perca, o próximo bloco continuaremos o nosso TV Câmara Entrevista especial Retrospectiva 2016 para relembrarmos os fatos mais marcantes no Brasil e também no mundo. A gente volta já.